e em nome da Primavera, hum, sejam muito bem-vindos a este evento, onde vamos falar sobre soluções colaborativas, soluções disruptivas para os escritórios de contabilidade. O primeiro objetivo deste evento é falar-vos sobre um conceito que já entrou na ordem do dia dos contabilistas, a contabilidade colaborativa e todos os ganhos que esta adoção tem para os gabinetes de contabilidade. Ela permite, tanto aos contabilistas como aos empresários, ter efetivamente ganhos interessantes de produtividade e claramente que representam um verdadeiro espírito de entreajuda e de partilha de informação entre clientes e contabilistas. O meu nome é Jorge Galhispo e sou responsável comercial pela Trigénios. Em termos de agenda para o evento de hoje, depois desta sessão de abertura, vamos falar sobre o conceito de contabilidade colaborativa. Será uma apresentação feita pelo Tiago Costa Lima, da Primavera. Depois teremos 3 painéis, onde o Tiago Costa Lima volta a falar sobre o accounting. Num segundo painel, a Leandra Dias falará sobre uma área muito importante dentro dos gabinetes de contabilidade, portanto, o payroll. E depois, num terceiro painel, o Bruno Carmo abordará o tema do arquivo digital e a Practice Manager, também um conceito desenvolvido pela Primavera. E por volta das 15 horas encerraremos o evento. Das 16, perdão. Falar-vos aqui um bocadinho sobre a Trigénios. A Trigénios é uma empresa que tem 22 anos de atividade. Temos uma faturação na ordem dos 5,8 milhões de euros. Somos PME Líder, PME Excelência. Temos mais propriamente 76 colaboradores e cerca de 2.000 clientes ativos. Somos certificados pela qualidade na norma ISO 9001-2015. Em termos das áreas de negócio, a Trigénios tem um conjunto de áreas de negócio alargado. A atividade principal da Trigénios é a implementação, o suporte e o desenvolvimento de sistemas de gestão, mas para além destas áreas tem também outras que são igualmente importantes na área das tecnologias. Portanto, o suporte, a implementação de sistemas de infraestrutura, o controle de ponto, as soluções de web, portais e marketing, a área de printing e também a área das telecomunicações. Em termos do tema que nos traz aqui hoje, o Rose. O Rose, como disse há pouco, é uma plataforma de gestão e de contabilidade e que permite uma gestão simples e rápida de toda a informação. O Rose AS é como disse, uma plataforma colaborativa, permite termos múltiplos clientes na mesma plataforma. É uma solução que permite a partilha de dados entre clientes e o contabilista. Posso ter diferentes perfis em função do nível do utilizador, das operações que ele precisa de tratar, e desta forma é possível acompanharmos os nossos clientes e os negócios deles no dia a dia. É uma ferramenta de apoio à gestão e que permite também a análise da informação através de mecanismos de inteligência artificial. Trata-se de uma ferramenta flexível, móvel e que é, por isso, extremamente importante nos dias de hoje em todas as organizações. O Rose, como disse há pouco, é uma ferramenta que desenvolve um conceito de contabilidade colaborativa. Trata-se de um conceito que tem sido divulgado e aprimorado pela Primavera. E na sessão de hoje vamos começar por falar sobre contabilidade corporativa.
O Tiago Costa Lima da Primavera vai-nos fazer aqui uma apresentação em vídeo daquilo que é o conceito de contabilidade corporativa. Este é o modelo de trabalho que veio para ficar, certamente trará para todos os gabinetes de contabilidade e para todas as empresas uma maior produtividade, uma maior agilidade no trabalho, na jornada de trabalho de cada um de nós. Eu diria que a profissão de contabilista, ela não vai acabar, pura e simplesmente ela vai passar para um patamar diferente, onde cada um passará a ter certamente um papel mais importante, mais de análise, de avaliação e de análise de resultados. Passávamos então agora à primeira parte. O Tiago Costa Lima vai-nos fazer uma apresentação em vídeo da solução. Olá, o meu nome é Tiago Costa Lima e hoje vou-vos falar sobre o que está a mudar no setor da contabilidade e responder à questão: o que é a contabilidade colaborativa? Mas antes, convido-vos a refletir sobre o vosso dia-a-dia, nos vossos escritórios de contabilidade. O que mudou nos últimos anos? Aposto que estão todos a responder: aumentou o trabalho e a burocracia. Então este ano e o ano passado foram anos de grande resiliência e prova inequívoca da vossa importância nas empresas vossas clientes. Para além desse aumento da carga burocrática, pouco ou nada mudou no relacionamento dos vossos clientes. Mantém-se a constante rotina diária, envolvida na papelada e com pouca flexibilidade no local de trabalho. Na espera constante pelo SAFT dos vossos clientes para fazer o lançamento das vendas. E continuam a fazer ainda vários lançamentos manuais. E não serão poucos os pedidos de informação que os vossos clientes fazem de balancetes e de valores de IVA a pagar, não é? E o processamento salarial? Continua muito burocrático? Não. Com aquelas típicas trocas de e-mails para atualizar a informação todos os meses. Mas é possível mudar? Sim, claro que é. Mas vou-vos deixar só mais um bocadinho em suspense. Agora, outra reflexão. E os vossos clientes? Já repararam que estão diferentes? As novas gerações de empresários têm ambições maiores, constroem negócios para o mundo e dão grande uso das tecnologias para alcançar o sucesso. E nas empresas tradicionais surgem novos gestores do negócio, com outra mentalidade e com a mesma aptidão tecnológica. Em todo o caso, continuamos a ser rodeados de empresas de pequena dimensão, mas agora com grandes sonhos e com mais conhecimento. Empresários curiosos e digitalmente mais aptos. E assim, procuram escritórios de contabilidade capazes de interpretar as novas necessidades e responder aos novos desafios. E vocês, estão preparados? A resposta à necessidade da mudança na dinâmica interna e no relacionamento com os vossos clientes, bem como a capacidade de responder aos novos desafios das novas gerações de empresas, está na contabilidade colaborativa, que é nada mais, nada menos que uma forma de trabalho onde empresário e contabilista trabalham em maior colaboração. Ou seja, um processo iniciado pelo empresário, vosso cliente, pode ser terminado por vocês, terminando com o trabalho duplicado e aumentando a eficiência. Há uma partilha completa de informação, terminando a duplicação de dados e com a dificuldade de acesso à informação. E vocês, como contabilistas, poderão assim apoiar ainda melhor os vossos clientes e com menos esforço. E o que é preciso para avançar com esta transformação? Além desta mudança nos processos e na aposta na dinâmica da contabilidade colaborativa, é necessária a adoção de uma plataforma cloud que coloque tudo isto em prática. Ou seja, partilham a vossa plataforma com os vossos clientes para que possam trabalhar em conjunto com a mesma fonte de informação. As restrições de local, hora, dispositivo acabam. E porquê? Podem trabalhar quando quiserem, em simultâneo e distantes uns dos outros. Têm uma completa desmaterialização do papel e dos processos, pois toda a informação está na cloud. Os processos administrativos com os vossos clientes ficam totalmente integrados com os vossos processos contabilísticos, possibilitando assim uma automatização dos mesmos. Por exemplo, um cliente vosso emite uma fatura ou uma despesa. São imediatamente lançados na contabilidade. Outro exemplo é a automatização dos processos salariais. Basta que para isso os vossos clientes atualizem a informação diretamente na plataforma,
sem necessidade de e-mails e Excels. E a capacidade de report é muito maior. Além do fim dos pedidos de informação contabilística e financeira, porque os vossos clientes passam a ter acesso de visualização destas informações. Ganham também ferramentas extras de análise de informação e apoio à decisão. Resumindo, a transformação dos vossos escritórios de contabilidade é possível através desta plataforma cloud de contabilidade colaborativa chamada Rose Accounting Service. Então, aderir à contabilidade colaborativa e ao Rose AS ganharão flexibilidade de mobilidade para trabalhar quando, onde e no dispositivo que quiserem. Produtividade e eficiência com automatização de processos e diminuição de erros na introdução. Maior capacidade para prestar novos serviços e diferenciados com a ajuda da inteligência artificial. Maior fidelização dos clientes como resultado destes novos serviços e porque, ao incluir software nos serviços que presta, aumenta a dificuldade à mudança. Maior segurança nos dados dos vossos clientes, pois passam a estar nas nossas infraestruturas Microsoft Azure. E com isto, acabam-se os custos de infraestruturas e servidores. Sim, poupança neste tipo de despesas é garantido, pois, ao subscrever o Rose AS, está a subscrever um serviço completo. Software, atualizações, segurança, servidores, performance, tudo. Interessante, não acham? Espero ter despertado o vosso interesse para esta nova forma de trabalhar e para a urgência desta vossa transformação, aderindo assim à contabilidade colaborativa. Obrigado. Agora que já conhecemos um bocadinho do conceito de contabilidade colaborativa, o conceito desenvolvido pela Primavera, passávamos agora então para um novo painel, onde o Tiago Costa Lima nos vai falar um bocadinho sobre o Rose AS, portanto, o produto. Vamos então conhecer a plataforma com a área da gestão, da contabilidade e também de gestão de ativos Rose AS. Esta solução é uma solução que está no mercado há cerca de 4 meses e tem tido um feedback muito interessante em termos da usabilidade da solução e também do impacto que ela tem nos negócios, na medida em que é possível nós, para além de fazermos a contabilidade normal, darmos também acesso aos nossos clientes para que possam fazer um conjunto de operações que são bastante interessantes nos dias de hoje. Vamos então conhecer o painel Accounting. Olá outra vez. Como já perceberam, o Rose AS não é apenas um software para os vossos escritórios de contabilidade. É sim uma plataforma cloud de gestão e contabilidade colaborativa, que vos permite trabalhar em conjunto com os vossos clientes, impulsionando assim a vossa eficiência e a prestação de melhores serviços. Mas também é uma forma dos vossos clientes gerirem melhor os respectivos negócios. Por isso, é constituído por um conjunto de aplicações e serviços integrados, desde logo suporte à gestão, com ferramentas que podem disponibilizar aos vossos clientes para que eles possam gerir vendas, compras, inventário e tesouraria. Uma área de suporte ao negócio, com ferramentas que vos vão ajudar a apoiar os vossos clientes na área da contabilidade, gestão de ativos e processamento salarial. O arquivo digital e depois também uma área com APIs e extensibilidade, ou seja, ferramentas que vos permitem adaptar o Rose AS às vossas necessidades e dos vossos clientes, bem como integrá-lo com outros sistemas. Uma área de gestão de escritório, uma ferramenta que vos tornará a gestão das vossas equipas, das vossas atividades e dos vossos clientes muito mais fácil. E ainda um conjunto de serviços inteligentes de geração de relatórios e insights de gestão de elevada profundidade, que vos ajudarão a prestar consultoria e apoio com acesso a poderosa informação com menos esforço. E por fim,
ferramentas de RPA e connectors com as plataformas das autoridades fiscais e tributárias. Ficaram curiosos em conhecer melhor? Vou então fazer uma visita guiada pelas áreas da gestão, contabilidade e gestão de ativos e mostrar-vos o interface e como está organizada a informação. No canto superior esquerdo encontram um seletor de empresas, onde podem ver qual é o grupo e a empresa que estão a aceder, seja o vosso escritório de contabilidade ou as vossas empresas clientes. No canto superior direito temos várias opções. Uma delas é a área pessoal. E o que é que podemos encontrar aqui? Como o Rose é uma plataforma que aposta na personalização da experiência, aqui, na área de pessoal, poderão gerir os acessos às funcionalidades e atribuir os vários tipos de perfis a cada utilizador de acordo com as necessidades. Assim, a informação dos dashboards e das funcionalidades disponíveis vão variar de acordo com o perfil. Outra opção é o acesso ao Help Center, que é o nosso portal de ajuda onde encontrarão a documentação que precisam para esclarecer as dúvidas de utilização. Além disso, temos também as opções dos atalhos de teclado, o acesso ao Marketplace das aplicações que integram com o Rose e a possibilidade de fazer logout. Na barra superior, temos a barra de pesquisa, onde podem encontrar todas as ações disponíveis no Rose, como este exemplo de pesquisa por fatura. Fica mais fácil trabalhar assim, não é? Na parte central estão os dashboards ajustados ao perfil que estão a usar. Um de gestão e outro operacional. No dashboard de gestão são apresentados indicadores financeiros e de gestão da empresa em questão. Por exemplo, este indicador apresenta um gráfico dinâmico que permite comparar os valores atuais com os valores do período homólogo ou com um orçamento previsional. E esta barra, atracejado, mostra uma previsão dos resultados para os períodos seguintes. Com a inteligência do Rose, poderão antecipar a evolução futura e tomar melhores decisões. Do lado direito, temos os Business Insights, que são alertas com os dados e estatísticas de negócio que ajudam na gestão da saúde financeira de cada empresa. E em baixo, temos o dashboard operacional, onde podem visualizar as tarefas pendentes e dar seguimento às mesmas de uma forma muito simples e rápida, como este exemplo. Do lado esquerdo, temos os trabalhos em curso. Aqui encontram as tarefas que estavam a executar, mas não terminaram. No Rose AS, a informação nunca se perde. Se, por exemplo, ficarem sem internet, essa tarefa é guardada automaticamente em rascunhos e poderão retomar mais tarde. Por fim, a visão global é onde são apresentados os módulos de trabalho disponíveis para cada perfil. E então, quais são os perfis disponíveis no Rose Accounting Service? Para os vossos escritórios de contabilidade, destaco dois. O de administrador, que é normalmente o gerente do escritório de contabilidade, e o contabilista, que é o perfil normalmente associado aos funcionários do escritório de contabilidade e que só podem aceder às empresas clientes que lhes foram atribuídas. Depois, temos três perfis que os vossos clientes podem usar: o gestor financeiro, o assistente de faturação e o assistente de processamento salarial. No caso do gestor financeiro, os vossos clientes têm acesso de consulta aos módulos de ativos e contabilidade. Ou seja, podem visualizar a informação, mas não podem efetuar qualquer registro. Assim, com esse acesso, deixarão de vos estar constantemente a pedir informação deste âmbito, pois poderão consultá-la facilmente quando quiserem e com menos esforço para vocês. Portanto, tal como estou a demonstrar com o perfil do gestor financeiro, os vossos clientes terão acesso às funcionalidades de análise de informação. Por exemplo, podem consultar um balancete. Assim, podem, em tempo real e muito rapidamente, fazer uma análise, podendo selecionar o saldo de uma determinada conta que remeterá para os documentos que foram lançados nessa conta. Este drill down, numa das contas, permite-vos oferecer aos vossos clientes análises mais profundas, contribuindo para uma maior satisfação do serviço prestado. Outro exemplo é uma análise de vendas por artigo, período ou cliente. Basta retirar o mapa de vendas com essa informação. E se quiserem oferecer ainda maior profundidade de análise, poderão criar dimensões de análise na contabilidade, como por exemplo, análise por zonas do país e assim segmentar a informação ou então combinar dimensões para posteriormente realizar análise de várias dimensões.
Outro perfil que poderão dar acesso aos vossos clientes é então o assistente de faturação. E como podem ver, este perfil tem acesso prático aos módulos de gestão do ROSE-AS, ou seja, o assistente de faturação pode realizar operações de faturação, gestão comercial, integrando tudo automaticamente na contabilidade. Por exemplo, após a emissão de uma fatura, esta é automaticamente registada na contabilidade. Ora vejamos, ao aceder a uma fatura, faço um drill down e vejo o respectivo lançamento na contabilidade. Este é mais um exemplo demonstrativo dos ganhos de eficiência da contabilidade colaborativa e do ROSE Accounting Service. Portanto, esta é uma forma muito ágil e colaborativa de fazer a contabilização das vendas. Em alternativa, poderão também fazê-lo via importação do SAFT das vendas. Basta aceder ao menu de vendas, importar SAFT. Selecionam o ficheiro a importar, podem também arrastá-lo para ser mais rápido e avançam nos passos de processamento. Vão sendo identificados novos clientes, novos artigos e, se for esse o caso, podem validar logo se o tipo de conta do artigo, se é de mercadoria ou serviço, está corretamente definido, e o tipo de imposto do artigo e o tipo de retenção. Para todos os clientes e artigos para os quais ainda não existe registro, o próprio sistema cria-os automaticamente. Avançamos e o software faz o seu lançamento na contabilidade. Para confirmar, basta acederem aos documentos contabilísticos e sempre vão sendo importados ficheiros SAFT. Estes vão surgir aqui na lista de resumos de importações. Agora, vamos ver como podem fazer a contabilização das compras e dos FSE através da integração do e-fatura com as credenciais da AT. Basta acederem ao e-fatura, importar e-fatura, escolher o intervalo de tempo que pretendem, clicar em aplicar e selecionar os documentos que querem importar. Ao importar, é definida a conta de custo e é automaticamente feito o movimento nessa conta. Caso a entidade não esteja criada, o lançamento é feito numa entidade indiferenciada. No entanto, é possível identificarem o NIF da entidade emissora do documento. Em alternativa ou complementarmente, nas compras de mercadorias dos vossos clientes, como com o acesso do assistente de faturação, poderão registar as compras de mercadorias e estas são automaticamente integradas na contabilidade. Vamos então ver agora um pouco mais sobre a área de impostos. Vou mostrar-vos como se faz o apuramento de IVA de forma totalmente automática. Aqui, basta validar o ano, escolher o período de apuramento e validar o diário. Clicam em guardar e são automaticamente apresentadas as contas liquidadas e o imposto a pagar ou a receber. Quando há IVA a pagar, o ROSE-AS lança o pendente na entidade da AT. Assim, se os vossos clientes estiverem com acesso de assistente de faturação, terão essa informação nas contas correntes e poderão aprovisionar a quantia sem ter que perguntar o valor para posteriormente realizarem esse pagamento. Depois do apuramento, podemos processar a declaração periódica do IVA. Basta ir a Impostos, Reporte Fiscal, Criar, preencher a classe de imposto IVA e o período e, por fim, guardar. A declaração foi emitida com sucesso e podemos exportar o ficheiro no formato XML para que seja submetido no site da AT. Para visualizarem todos os dados da declaração periódica de IVA, basta acederem a Impostos e depois Declaração de IVA. Selecionam o tipo de declaração e escolhem a declaração a visualizar. E como podem verificar, o layout é muito semelhante ao da AT, e o que torna esta visualização mais familiar. Ainda neste menu de impostos, podem também retirar o mapa recapitulativo e a declaração de inventário. Outra área de trabalho no ROSE-AS é a gestão de ativos, onde poderão fazer a gestão contabilística dos ativos dos vossos clientes. Poderão registrar as compras de ativos e validar as suas aquisições na contabilidade ou transferir para custo diretamente. Quanto às amortizações e depreciações, o ROSE-AS calcula automaticamente através do método de linha reta. E em termos de mapas fiscais, dá suporte aos modelos 31 e 32. E então, gostaram? Agora a seguir conhecerão as restantes áreas de trabalho que temos disponíveis. Em todas elas, o ROSE-AS oferece uma experiência única, adaptada a cada perfil. E poderão trabalhar quando, onde e no dispositivo que quiserem, sempre com a maior segurança dos dados na cloud. Obrigado!
agora que já conhecemos um bocadinho do Rose AS, esta plataforma da primavera, o Tiago apresentou-nos aqui um bocadinho da área da gestão, da contabilidade e também da gestão de ativos. No próximo painel, a Leandra Dias abordará uma área também muito interessante e importante na jornada de um contabilista, na jornada diária de um contabilista, que é a área de processamento de salários. Este trecho que nós vos vamos aqui apresentar foi retirado do evento de parceiros realizado no passado mês de junho. O Rose AS é uma solução bastante disruptiva e por aquilo que vão ver, vão certamente concordar comigo, que na medida em que esta área traz aqui um conjunto de novidades muito interessantes para todas as organizações. Vamos lá então. Vamos centrar-nos hoje então no Rose AS Payroll e dizer-vos que estes 4 pilares que viram do Rose People estão já muito presentes nesta primeira versão. Desde logo o Role Oriented, no sentido de termos um ambiente especializado por cada função. Temos no fundo uma solução que se desdobra em várias em função do perfil que a está a utilizar. E dizer-vos também que temos um dashboard que funcionará aqui como um verdadeiro painel de controlo para o contabilista, mas também para o pivô de RH das empresas suas clientes, se ele assim o permitir e lhe atribuir um login de acesso, para poder aqui verificar tudo o que está pendente da sua análise e que necessita da sua atenção nos próximos tempos. A segunda componente, o Intelligent e o Self-Driven. Aqui eu diria que uma das grandes novidades é o facto de já não terem que dar ordens de processamento, ordens para emitir recibos, ordens para emitir DMR. Vamos ver que todos estes processos estão automatizados e sempre disponíveis, refletindo todas as alterações que entretanto forem efetuadas na aplicação, ou pelo contabilista ou pelo pivô de RH de cada uma das empresas. E o último ponto, o self-service, nesta primeira versão muito focado na colaboração entre o escritório de contabilidade e as empresas suas clientes. Desde logo, como eu vos dizia, com esse login especial para o pivô da RH, que obviamente terá também aqui um licenciamento distinto, essa pessoa poderá fazer o registro de alterações mensais, remunerações, férias, horas extra e ficará tudo isso automaticamente disponível para o contabilista. Ou seja, queremos eliminar aqui a partilha de e-mails, os fecheiros com todos esses dados, que inclusivamente pode ter aqui algum problema de segurança associado, porque são dados privados, são dados privilegiados e circulam muitas vezes em e-mails sem grande proteção. Portanto, aqui uma colaboração imediata e muito facilitadora dos processos entre as empresas e os contabilistas. Mas nada melhor do que sentirmos a aplicação e mostrar-vos então o Rose AS Payroll. Pedia-vos só aqui uns segundos para podermos preparar a aplicação. Mas começaria desde logo por dizer-vos que, como vos indicou o David, temos aqui uma solução que, by design, será multi-organização e multi-contrato. Ou seja, temos aqui a possibilidade de um colaborador ter 1, 2 ou mais contratos ativos em simultâneo. E é isso mesmo que vos queria mostrar. Ou seja, um colaborador, como vão ver aqui o exemplo, esta colaboradora, Maria Martins, tem 2 contratos a serem executados em simultâneo, podendo ser na mesma empresa ou em diferentes empresas do grupo empresarial. Isto porquê? Porque os colaboradores estão ao nível da organização e os contratos de trabalho ao nível da empresa, fazendo-se a ligação entre o colaborador e a empresa através da sua associação a um ou mais contratos.
Dizer-vos também que quisermos trazer aqui agilidade e simplificação naquele que era um processo muito moroso para os contabilistas, o processo de criação dos contratos de trabalho. Todos conhecem os vários separadores, os inúmeros campos que vos são solicitados para preencher um contrato de trabalho na ficha do colaborador. Aqui quisemos simplificar o processo e, por exemplo, através da associação de um colaborador ao contrato, imediatamente todos os dados associados a esse colaborador transitam para este contrato e não têm que o repetir N vezes sempre que existe um novo contrato daquele colaborador, um cenário que acontece principalmente das empresas que têm muita entrada e saída e às vezes vão recuperar os mesmos colaboradores. Dizer-vos também que criamos aqui o conceito de modelos, ou seja, previamente podem criar modelos de planos contratuais, modelos de remunerações, modelos de deduções e de contas de benefício, que depois poderão aqui associar. Por exemplo, definindo aqui qual é o plano contratual que está acessível para esta função, poderão só selecionar muito rapidamente, trazem também toda essa informação num único clique. E depois também aqui esta área de modelos de remunerações, em que eu posso criar pacotes salariais em função da categoria profissional ou da antiguidade ou da responsabilidade que esteja associada ao cargo que a pessoa vai desempenhar. Portanto, também com um clique eu trago todas as remunerações que possam estar associadas à função que este colaborador vai desempenhar. Mas voltemos então aqui à área dos contratos. Dizer-vos que quisemos também trazer aqui, mais uma vez, facilidade, simplificar a vida dos contabilistas e, como poderão verificar, no RP atual, sempre que criam uma nova remuneração, têm de fazer N cliques para associar cada um dos descontos a essa remuneração. O que quisemos aqui foi, com um único clique, ou seja, adicionando aqui, identificando a natureza da remuneração, associar todas as deduções que devam incidir sobre essa remuneração. Ou seja, por exemplo, classificando aqui esta remuneração como tendo natureza de retribuição base, e eu trago todas estas deduções para acompanhar. O mesmo conceito quisemos criar, mas aqui para os grupos de englobamento, ou seja, facilitar também aqui a dinâmica de configuração em termos de apuramento de IRS e de retenção na fonte. Porquê? Porque agora também, muito simplesmente, eu consigo identificar se a remuneração contribui para o grupo de englobamento das remunerações regulares, do subsídio de férias, do subsídio de Natal, tributação autónoma, por exemplo, quando há regularização de valores de anos anteriores, apenas também com um único clique e colocando aqui todos os grupos de remunerações alinhados por grupo de englobamento logo à partida. Mas aqui a pedra de toque de diferenciação desta solução, quanto a mim, é o facto de a configuração ser flexível e dar-vos aqui uma autonomia enorme para ir de encontro às necessidades de cada cliente e de cada setor de atividade. Porquê? Podemos configurar através de fórmulas as remunerações, as deduções, as contas de benefício e N pontos dentro do RoseIS Payroll. E qual é a vantagem de fazermos as configurações através de fórmulas e não daquela forma tradicional que tínhamos com diferentes opções e que piscávamos ou desativávamos conforme fosse necessário? Quanto a mim, desde logo, duas vantagens. A primeira é que vocês podem ter acesso a esta informação. Imaginem que querem perceber como é que é apurado o número de dias de férias de cada colaborador em função da antiguidade que ele tem na empresa. Primeiro ano de contrato, segundo ou seguintes. Consultam esta fórmula, que nos dá a atribuição de férias de acordo com o Código do Trabalho português, e tem aqui uma área onde vos é explicada de uma forma muito simples o que é que acontece no ano de admissão, no ano seguinte à admissão, no ano seguinte à admissão, mas se a admissão ocorreu apenas no segundo semestre desse primeiro ano, e o que é que acontece no terceiro ano e seguintes. Portanto, completa transparência. Podem perfeitamente saber agora tudo o que acontece no motor de processamento. A segunda grande vantagem é este editor de fórmulas,
Que me permite o quê? Permite-me muito facilmente e de uma forma rápida trazer regras de negócio de um cliente em particular ou de um setor de atividade para dentro da solução e influenciar logo o processamento salarial. Façam o seguinte exercício comigo. Criam uma remuneração calculada na base da média da remuneração A, B, C e D dos últimos 12 meses, excluindo os 2 últimos períodos. Pensem no que teriam de fazer para ter isso hoje no ERP e vejam agora o que têm de fazer no Rosaias Payroll. Basicamente, atribuir um código à fórmula, uma designação, dizer que é uma fórmula que se vai aplicar ao processamento, neste caso, ao valor da remuneração, e depois estão aqui disponíveis um conjunto de funções que vos vão auxiliar muito nesta tarefa de ir de encontro a necessidades específicas dos vossos clientes. E encontram entre estas funções, precisamente esta aqui, e conseguem encontrar ajuda imediata e contextualizada sobre o que é que esta função faz e a explicação de cada um dos parâmetros que vos está a ser solicitado. Portanto, aqui era necessário indicar uma tag. Essa tag seria associada à remuneração A, B, C e D que eu queria que contribuísse para este cálculo. Definir o offset, ou seja, o número de meses que é para desconsiderar. Neste caso, no exemplo que vos dei, 2 meses. O número de meses a considerar, 12, no exemplo que eu vos dava. E encontram sempre um caso de uso para poderem ter um exemplo da aplicabilidade desta função. Portanto, têm aqui portas abertas, um mundo de flexibilidade e de autonomia assistida, porque têm sempre aqui uma ajuda contextualizada à vossa disposição. Mas não quisemos ficar por aqui, quisemos também trazer outros conceitos ao nível das contas de benefício. E o que é que são as contas de benefício? As contas de benefício são um conceito que nós quisemos trazer para dentro da gestão do payroll, que serve para gerir numa lógica de conta corrente os benefícios de cada colaborador, de cada contrato. Desde logo, os casos mais evidentes são a gestão dos dias de férias, dos dias de subsídio de férias, de subsídio de Natal, mas conseguem também, através deste conceito, gerir o banco de horas, os dias de descanso complementares, tudo nesta visão de o que é que o trabalhador tem direito, o que é que ele já gozou, o que é que já lhe foi atribuído, já lhe foi pago em cada momento. Vamos ver aqui este exemplo que trouxe em relação à gestão dos dias de férias. E verificam aqui que a fórmula que eu estou a usar é férias sem validação de marcação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a pessoa vai poder marcar livremente as suas férias sem ter que aguardar os 6 meses, os primeiros 6 meses de execução de contrato. Este é um exemplo, mas podem ter outro configurável à necessidade de cada cliente. Portanto, aqui percebemos que tem direito a 20 dias de férias e encontram aqui a explicação de porquê 20 e não 15 ou não 30. Conseguem perceber aqui que houve também o registro de uma ausência de 5 dias, ou seja, já houve o gozo de 5 dias de férias e este movimento entre o que ele tem direito e o que é que ele já recebeu, o que é que ele já gozou, é feito sempre movimentado. É sempre movimentado através do processamento salarial. Mas o utilizador tem ainda aqui uma outra vantagem, que é a de poder ele próprio intervencionar sobre estas contas de benefício. Ou seja, neste caso, estes 20 dias foram apurados automaticamente, estes 5 dias foram descontadas também automaticamente porque houve o registro de uma ausência de férias, mas o utilizador decidiu, aqui o contabilista ou o pivô de RH, decidiu atribuir 2 dias de férias adicional a este colaborador pelo excelente desempenho que ele teve no seu trabalho. E decidiu ainda o colaborador fazer aqui uma troca do dia de férias, porque precisava de uma ausência, e fê-lo através do mecanismo do 238, número 5 do Código de Trabalho. Portanto, o utilizador também fez esse registro e em cada momento vocês vão perceber o que é que ele tem direito, o que é que já foi usado e o que é que ainda está em saldo para poder ser usado para a frente. Para além disso, como vos dizia, uma das grandes vantagens desta solução, na minha opinião, é o facto do que vos dizia no início. Aqui a componente do self-driven, ou seja, o facto de termos um conjunto de processos que estão automatizados. Neste caso, os processamentos estão sempre
e de forma automática disponíveis. Isto é, não têm mais de dar ordem de processamento mensal. Como? A aplicação sabe que sempre que é criado e ativado um novo contrato, associado a uma nova remuneração, uma nova dedução, alterada uma fórmula que esteja a ser usada por aquele contrato, automaticamente ele tem de fazer o processamento ou o reprocessamento dos períodos que aquela alteração afetou. Portanto, em cada momento vão ter o processamento final contextualizado com todas as alterações que foram introduzidas, ou pelo pivô de RH ou pelo contabilista. Acabou então aquela necessidade de todos os meses ter que fazer o processamento e dar a ordem de processamento. Mas quisemos também ir mais longe nesta área do processamento. E sabemos que uma das grandes dificuldades, quer dos contabilistas, quer das empresas e mesmo dos colaboradores, é perceber o porquê daquele valor final. Porquê que eu recebi este valor quando o meu valor bruto é outro? E quisemos ajudar aí também. Então, em cada contrato e em relação a cada período de processamento, aqui é o exemplo do mês de maio de 2021, conseguem encontrar aqui um conjunto de variáveis que foram usadas nos cálculos deste processamento, deste contrato, desde o salário hora, à retribuição base bruta, à retribuição base líquida, ao número de horas que era esperado que o trabalhador trabalhasse, o número de dias de ausência, o número de ausências injustificadas, o número de dias trabalhados para ser declarados à Segurança Social. Encontram também uma área de folha de presença do colaborador, ou seja, aquilo que era previsto dia a dia trabalhar, o que é que efetivamente ele trabalhou e o que é que ele teve de ausência. Conseguem também detalhar essa ausência, ou seja, perceber que tipo de ausência é que aconteceu e que impacto é que ela poderá ter no processamento. Neste caso, tratam-se de faltas injustificadas, portanto, vai ter aqui impacto no processamento, abatendo valor. E esta área agora que vos vou mostrar, para mim, a área mais relevante aqui no processamento. Portanto, em relação às remunerações, encontram aqui um conjunto de informação detalhada, desde logo as naturezas e os englobamentos que definiram quando criaram cada uma das remunerações, a quantidade, o valor unitário usado no cálculo, o valor final e o total líquido, ou seja, o valor de cada remuneração abatido das respectivas deduções e todos os impostos. E, se não for ainda suficiente, conseguem aprofundar o detalhe da informação disponibilizada, encontrando então aqui informação sobre todas as deduções que estão a incidir sobre esta remuneração, desse valor, qual é que é o valor sujeito, qual é o valor que está a contribuir para o escalão de imposto, no caso do IRS, o valor não sujeito, e ainda aqui uma descrição que ajuda a perceber o valor final daquela remuneração. A mesma lógica quisemos trazer para as deduções. Ou seja, também aqui em relação às deduções, e reparem aqui o detalhe, temos 2 descontos de IRS, não é ao acaso, é porque eu estou a pagar o subsídio de férias em duodécimos, tenho um grupo de englobamento distinto e, portanto, conseguem perceber a taxa que é aplicável no grupo de englobamento das remunerações regulares, no grupo de englobamento do subsídio de férias e os respectivos valores. Também aqui a possibilidade de entrarem numa área mais aprofundada de detalhe, percebendo então aqui no apuramento do IRS das remunerações base todas as naturezas que estão a contribuir, base de incidência, valor sujeito e aqui também as notas auxiliares do cálculo, indicando qual foi a tabela que foi usada, quais são os valores relevantes e até o arredondamento utilizado. Para além disso, quisemos também trazer aqui um conceito diferenciador ao nível dos pagamentos, ou seja, é possível criar folhas de pagamento distintas para o mesmo período, N folhas de pagamento dentro do mesmo período de processamento, porque quero separar o pagamento do valor regular do valor de um prémio que foi atribuído, porque quero adiantar os vencimentos de um determinado departamento que assim o solicitou. Portanto, autonomia total também aqui. E quando é feito, então, aqui as folhas de pagamento, quando é fechada a folha de pagamento, mais uma autonomia aqui. Mais um processo que a aplicação faz sozinha. Com o fecho da folha de pagamento, ela percebe que é necessário emitir
os recibos salariais, é isso que ela faz, estão aqui disponíveis para poderem ser descarregados, ou então para poder ser enviados por e-mail ao colaborador. Dizer-vos que aquele nível de informação que viram no processamento podem dá-lo também aos vossos colaboradores, como enviando um recibo, escolhendo aqui a opção recibo detalhado e não o envio do recibo simples. Portanto, aqui também nas vossas mãos o tipo de informação que dão acesso aos colaboradores. E por último aqui, uma área de fecho de período, ou seja, em que depois de tudo estar finalizado em termos de processamento e folhas de pagamento que eu quis fechar, faço então o fecho do período, fecho do mês de março, e aqui também, mais uma vez, automatismo. Com o fecho do período, ficam automaticamente disponíveis todas as declarações de entrega mensal. DMR, DRI, sindicatos, seguros. Lembram-se aqueles cliques todos que tinham de fazer todos os meses para gerar uma a uma todas as declarações? Não existe mais aqui. Ou seja, com o fecho do período, tudo o que está nas folhas de pagamento passa para os mapas oficiais e ficam automaticamente disponíveis. E dizer-vos que, além disso, ou seja, eu aqui fechei o período de maio, além disso, como vos dizia no início, tem aqui uma área que serve como verdadeiro cockpit, tanto para o contabilista como para o pivô de RH das empresas clientes. Verifiquem que aqui na área da entrega de declarações eu fechei o período de maio, mas ainda não entrei em junho, portanto ainda não se iniciou o período de entrega. Por isso está para o período seguinte, para junho, aqui todas as declarações emitidas com o prazo limite de entrega, e a partir daqui eu posso entrar em cada uma destas declarações para validar qualquer valor que assim entenda, ver os totalizadores, ver o que é que está a ser passado para a AT e fazer a exportação e proceder ao seu envio. Em alinhamento com aquilo que o Bruno vos referiu, no Practice Manager é possível fazer esta operação e de envio em lote para N empresas de N declarações. Voltando só aqui à área de dashboard e mostrando-vos a relevância aqui para o pivô de RH. Conseguem ver aqui os contratos a terminar, ou seja, que precisam de uma decisão por parte do cliente. Temos aqui um contrato cujo prazo de aviso prévio para a caducidade termina já no dia 30, portanto é necessário decidir aqui se renova ou se cessa o contrato. Portanto, aqui o pivô também pode dar essa indicação ao contabilista. Renovações de etapas, períodos experimentais a terminar. E depois aqui uma área de gestão em que conseguem ter acesso a importantes indicadores para vos ajudar a gerir a área de RH. Desde logo a evolução do custo com a massa salarial, tendo sempre por referência o período atual, o homólogo e ainda a previsão do que irá acontecer nos próximos períodos, o headcount, o turnover ou taxa de rotatividade e ainda o absentismo, ou seja, a taxa de absentismo que está a ocorrer nesta empresa. Portanto, têm aqui, como podem ver, muitas mais-valias. Em termos de demonstração, era isto que eu tinha para vos mostrar. A Leandra apresentou-nos neste painel o conceito inovador que a Primavera trouxe para a área do payroll. E para continuarmos a melhorar esta experiência, teremos agora o último painel, onde o Bruno Carmo nos vai apresentar o arquivo digital e o Practice Manager. O Practice Manager tem como objetivo ajudar o escritório de contabilidade a organizar as suas tarefas e assim dar um serviço melhor aos nossos clientes. Estes serão certamente ferramentas imprescindíveis no futuro próximo e certamente muito apreciadas por todos vós. De facto, manter um escritório de contabilidade bem organizado não é tarefa fácil.
E essa complexidade aumenta à medida que se tem mais clientes para processar e também mais colaboradores para gerir. A cada mês, um contabilista tem que entregar aos seus clientes informação com valor para o seu negócio. Informação essa que é gerada a partir de toda aquela documentação que recebem no início do mês e que depois será alvo de um processo de transformação até chegar ao resultado final. E é um processo que vai consumir demasiado tempo ao contabilista, reduzindo substancialmente a sua disponibilidade para poder acompanhar os seus clientes. E, portanto, não faria sentido desenvolvermos soluções para este setor sem ter em consideração todo este ciclo de atividade. Portanto, para fazer aqui um pequeno enquadramento dos produtos que vamos falar a seguir, a começar pela recolha da documentação, quem trabalha com este setor sabe que é um processo muito pouco ineficiente, ou seja, obriga às deslocações, seja de clientes ou, em alguns casos, do próprio contabilista. Os documentos podem chegar por várias vias e vários formatos, podem vir digital, pode vir em papel, pode ser entregue em mão, pode ser enviado por e-mail, às vezes ambos os casos, o que também vai gerar informação duplicada, e logo a seguir o contabilista tem que pegar em toda esta informação, organizá-la, e a verdade é que pode passar algum tempo sem que haja um único documento processado na contabilidade. Portanto, para resolvermos este problema, iremos disponibilizar o arquivo digital e, como irão ver mais à frente, não é uma solução de apenas arquivo e consulta de documentos, mas também terá um papel essencial na resolução deste problema. Bom, e de seguida temos então a atividade dia-a-dia, o processamento da contabilidade, reconciliações bancárias, outras operações, também aqui componente de obrigações legais, e para isso estamos a desenvolver um novo produto, também da família Rose, a que chamamos de Practice Manager, e que será a ferramenta de trabalho do dia-a-dia do contabilista. E finalmente, estes produtos irão também ter uma componente, a componente da inteligência, que irão ajudar o contabilista a gerar informação para os seus clientes. E no fundo aquilo que nós nos estamos a propor fazer com este conjunto de soluções é precisamente reduzir este ciclo de atividades do contabilista para que tenha mais tempo para se focar nos seus clientes, mas também ter mais tempo para poder fazer crescer o seu negócio. Portanto, começando aqui a falar um pouco do arquivo digital. Esta solução, como eu já referi, não vai servir apenas para arquivar documentos. Com esta solução, o cliente do escritório de contabilidade, ao longo do mês, vai acedendo à subscrição do seu contabilista e vai colocando lá os documentos que vai recebendo dos seus fornecedores ou outras entidades. Em alternativa, estes documentos também podem ser enviados por e-mail. Okay? E a partir do momento em que um documento entra no arquivo digital, inicia-se aqui um conjunto de operações de validação e também de extração de dados, de modo a que logo no início do mês seguinte os contabilistas tenham a informação toda dos seus clientes disponível para ser processada. E depois do processamento será então arquivado com toda a rastreabilidade à contabilidade que o decreto assim exige. Pronto, e falando agora aqui um pouco do Practice Manager, esta nova ferramenta que vai surgir para os escritórios de contabilidade, mas antes de passarmos aqui a uma breve demonstração, eu gostaria de falar apenas um pouco de algumas características mais relevantes. Pronto, e a começar pela gestão de tarefas. A gestão de tarefas vai permitir encurtar distâncias e promover a colaboração colaboração e comunicação entre todas as partes envolvidas nestes processos, sejam clientes ou sejam colegas de uma mesma equipa. Com a gestão da equipa, a gestão de tarefas, aliás, vai permitir dar uma visão global de tudo aquilo que está a passar na organização e vai permitir às equipas gerirem todas as tarefas e obrigações que têm que ser cumpridas. Tarefas essas que também poderão ser realizadas em lote, aumentando ainda mais a produtividade do escritório. A próxima característica é a automatização. Vai ser uma ferramenta que vai permitir automatizar muitas das tarefas sem valor acrescentado e muitas tarefas redundantes, e para isso também é preciso aqui mais duas componentes essenciais. Em primeiro lugar, a integração com todas as plataformas relevantes para o exercício da atividade do contabilista e que vão permitir a partilha de informação de forma bilateral entre estas plataformas. Estamos a falar de plataformas da AT, da Segurança Social,
bancos ou outras plataformas, sendo Primavera ou podem ser de outros terceiros. E, finalmente, a inteligência que vai estar no dia-a-dia do contabilista, seja nas operações mais rotineiras, como, por exemplo, na contabilização ou reconciliação bancária, mas também a partir da análise de todos os dados que são introduzidos no sistema ao longo do mês, de modo a permitir gerar insights e alertas sobre os negócios dos seus clientes e que facilmente poderão partilhar com eles, criando-lhes assim mais valor. E não menos importante, também vai dar ao gestor do próprio escritório de contabilidade um conjunto de ferramentas de gestão que lhe vai permitir gerir eficazmente o seu negócio e poder tomar as melhores decisões acerca dele. Portanto, eu avançava agora aqui para uma breve demo do Practice Manager. Okay. Como não poderia deixar de ser, o Practice Manager também é uma solução que vai estar orientada ao perfil do utilizador. Sendo que nós temos identificados 3 tipos de perfil. Temos um perfil operacional, um perfil do técnico, tanto pode ser técnico de contabilidade como técnico de recursos humanos. E esse utilizador, quando chega de manhã ao escritório e entra no Practice Manager, aquilo que ele vai ver é uma listagem de todas as tarefas que têm que ser executadas, o que é que está pendente, o que é que está em curso. Também podem definir datas limite para concretização dessas tarefas. Poderão ver também o que é que está em atraso e poderão filtrar essa informação de modo a se focar no que é essencial para ele. Podem ver só as tarefas de um cliente específico, só um determinado tipo de tarefas ou só tarefas alocadas a esse utilizador. A partir de cada menu desta solução, é possível consultar também um calendário fiscal e, a partir desse calendário fiscal, executar aqui um conjunto de tarefas que estão associadas a estas obrigações. E poderão também consultar um feed de atividade para eles saberem tudo aquilo que está a acontecer à volta deles. Por exemplo, à volta deles e que é relevante para o utilizador. Por exemplo, temos aqui uma indicação de que há um cliente que submeteu 3 documentos para o arquivo digital. Portanto, a partir desta notificação, nós podemos aceder à caixa de entrada do arquivo. Temos aqui os 3 documentos já com os dados todos extraídos, e inclusivamente já vamos ter aqui uma previsão, uma sugestão, aliás, do lançamento na contabilidade. E o utilizador apenas precisa de validar esta informação, fazer as alterações se tiver que fazer alterações, e de seguida pode selecionar tudo e processar, ou seja, mandar integrar na contabilidade, ou então poderá descartar os documentos caso estes não tenham relevância fiscal. Vamos então voltar aqui às nossas tarefas. A partir deste dashboard, então, o utilizador poderá dar início a cada uma das tarefas, também poderá concluir e também poderá gerar alertas sobre a tarefa dele, ou, por exemplo, sobre tarefas de colegas de trabalho. Ao iniciar, nós seremos então levados para a janela onde nós temos que efetuar a tarefa que queremos realizar. Portanto, nós vamos aqui simular um envio de uma DMR e, embora eu dê início da tarefa num cliente específico, a verdade é que este tipo de tarefas podem ser sempre realizadas em lote. Portanto, eu vou já selecionar os meus clientes e vamos enviar. Estes envios são envios que são executados em segundo plano. Isto quer dizer que o utilizador pode continuar a trabalhar na aplicação e assim que todas estas declarações, neste caso, tenham sido enviadas, o utilizador vai receber uma notificação e depois poderá voltar a esta janela para validar a informação, o que é que foi enviado com sucesso. Fica sempre aqui um registro da data e do utilizador que enviou para efeito de controle e poderá também fazer download das respectivas guias de pagamento. E de seguida poderá também notificar os seus clientes acerca do pagamento. Contudo, também não faria muito sentido, nem muito prático, a cada declaração que é enviada, enviar uma notificação ao cliente. Provavelmente essa informação iria ficar dispersa. Portanto, esta solução irá ter aqui um mecanismo de envio de notificações, onde, por exemplo,
e também em lote, podem ser enviadas em lote, o utilizador poderá, por exemplo, criar aqui uma notificação que é um resumo de todas estas obrigações e ao enviar ao cliente, o seu cliente vai receber esse resumo com essas obrigações e com as respectivas guias de pagamento. Já no caso da contabilidade estar encerrada, também é possível enviar um relatório de gestão ao seu cliente, relatório esse que é gerado automaticamente pela aplicação. Portanto, vamos enviar essa informação. Mais uma vez, fica sempre aqui um registro de quem enviou e quando. E vindo então aqui à caixa de e-mail, o seu cliente vai receber, aqui vou só aumentar para se ver melhor, vai receber então aqui um relatório de gestão com todas essas obrigações. Vai receber aqui alguns insights de negócio e alertas também para que possam depois ser analisados em conjunto. E também terá aqui alguns indicadores de performance da sua empresa. Portanto, vou agora voltar à aplicação, mas de seguida eu vou entrar com um outro perfil, ou seja, um perfil que é o gestor da equipa, o responsável operacional. E para este utilizador interessa-lhe mais saber como é que está a correr a evolução dos trabalhos ao longo do escritório. No escritório. Portanto, ele quando entra, a primeira coisa que vai ver é uma evolução das tarefas que estão a ser concluídas. E além disso, vai ter uma projeção de quando é que essas tarefas poderão estar realizadas. Isto tudo com base no histórico da produtividade das equipas e nas tarefas que tem que realizar nesse mês. O que é importante porque se logo no início do mês tiverem uma noção de que há algum prazo que não vai ser concluído, mais rapidamente eles podem tomar todas as decisões que têm que tomar, distribuir o trabalho da melhor forma, de modo a garantir que o que está a ser previsto não acontece. Terá também aqui a possibilidade de ver todas as obrigações que têm que ser enviadas naquele mês, o que é que já foi enviado, o que é que está pendente e se houve algum documento que foi enviado em atraso. E também terá aqui alguns indicadores de eficiência das equipas para perceber se eles estão a ter boa produtividade ou não. Neste dashboard será ainda possível ver quais são os clientes que têm os trabalhos mais atrasados e também poderá ter uma visão geral de tudo o que se está a passar com as suas equipas, o que é que cada uma está a fazer. Entrando agora na aplicação com o perfil do gestor, ou seja, o gestor é a pessoa que gera o próprio escritório de contabilidade. Então aqui a informação já vai ser diferente. Ele poderá ver a evolução das suas vendas e comparar essa evolução de vendas também com a rentabilidade e com os custos operacionais que vai tendo ao longo do mês. Poderá analisar a rentabilidade mensal, ok? E comparar essa rentabilidade com períodos homólogos. Inclusivamente, ele poderá comparar a evolução dessa rentabilidade com a percentagem de tarefas que estão a ser automatizadas para poder aqui criar relações e para perceber o valor que esta solução lhe está a trazer para o escritório de contabilidade. Outra característica interessante é o facto de ele poder pegar em todos os seus clientes e poder categorizar por setores de atividade. E para cada setor, conseguir perceber qual é o setor mais rentável. E isto, mais uma vez, é importante porque vai orientar o gestor de escritório para o tipo de clientes que ele deve angariar. Idealmente, ele tem que se focar mais nos clientes que lhe trazem mais rentabilidade ao escritório. Depois, também poderá ter aqui uma percepção do trabalho que é feito, onde é que se incide maior percentagem de trabalho, se é na contabilidade, se é payroll ou outros, e poderá também perceber de que forma que o trabalho está a ser distribuído pelas equipas, de modo a poder tomar decisões, para perceber se há alguma equipa que está bastante sobrecarregada e poder reorganizar as equipas ou eventualmente chegar à conclusão que precisa de mais recursos. E também poderá ter aqui uma visão dos clientes menos rentáveis no dashboard, mas esta análise poderá ser feita para todos os clientes. Sendo que aqueles que têm menos rentabilidade, ele deverá depois tomar as medidas que tiver que tomar, mas são medidas que são fundamentadas. Ele tem informação para poder justificar essas ações. E em termos de demonstração, era isto que eu tinha para vos mostrar.
Portanto, vantagens deste produto, que se consegue identificar desde logo. Em primeiro lugar, vai ser o aumento da qualidade que os escritórios vão conseguir ter, porque vai haver menos informação duplicada, informação com melhor qualidade. Em segundo lugar, evidentemente, vai haver bastante aumento de produtividade. Os escritórios vão conseguir produzir mais com os mesmos recursos, sem qualquer tipo de esforço adicional. E, finalmente, vão poder dar aos seus clientes serviços de valor acrescentado, com base em tudo aquilo que acabamos de ver e no reporte inteligente. E tudo isto consegue-se a partir da colaboração entre todas as partes envolvidas, a partir da automatização de tarefas redundantes e sem valor para o negócio e através da inteligência, que vai estar ao lado do contabilista no seu dia-a-dia. Esta é realmente uma ferramenta que, para além de nos ajudar no dia-a-dia, é sem dúvida uma ferramenta inovadora e que traz inúmeras mais-valias, não só para o Gabinete de Contabilidade, mas também para os nossos stakeholders, para os nossos parceiros. Permite claramente fazer colaboração entre todas estas entidades e, por outro lado, também o controle sobre um conjunto de operações que são típicas dentro dos gabinetes de contabilidade. Em termos de apoios, a Primavera desenvolveu um modelo específico de apoio e que tem como objetivo apoiar 100 escritórios de contabilidade em 2021, escritórios que queiram ser inovadores, que queiram aderir a esta nova plataforma, a este conceito de trabalho colaborativo. Em 2021, como disse, portanto, a Primavera definiu apoiar 100 escritórios de contabilidade com a oferta dos primeiros 6 meses de mensalidade do Rose AS e também da respectiva formação. E estamos a chegar ao fim deste nosso evento. Antes de terminarmos, acredito que todos vimos aqui um conjunto de mais-valias grandes e que podemos implementar no nosso escritório com a utilização do Rose AS. Gostava só de vos pedir, quando o evento terminar, será lançado um inquérito no qual poderão colocar dúvidas que tenham ou fazer questões que depois oportunamente serão todas respondidas individualmente. Em meu nome e em nome da Primavera, agradeço a vossa participação. Espero que tenha sido um momento agradável para todos vós. Contamos convosco em futuras edições e, se for caso disso, boas férias a todos. Muito obrigado e até uma próxima.